Triglicerídeo é gordura produzida a partir de glicose. Então, os maiores produtores de triglicerídeos do corpo são o fígado e as células gordurosas, para poderem armazenar. Então, quando a pessoa está cheia de gordura no fígado, a primeira coisa que ela tinha que se preocupar não é com colesterol, é com triglicerídeo. E de onde vem o triglicerídeo? Dos açúcares na dieta, massas, pães, bolos, biscoitos, arroz branco, batata inglesa. Que tem gente que fala, eu como salada. Do que é a sua salada? É batata, cenoura, né, com cenoura, com beterraba. Olha, nada contra a beterraba e a cenoura, mas isso tudo é muito carboidrato, não é? Muito carboidrato. E Demais. cozida, bem cozida, né? Bem cozido, que libera mais rápido ainda. Muito mais rápido ainda. Então, Agora, também não vai dizer que o cidadão não pode comer, né? não. Hein, nutricionista? Não, é moderado, né? Mas aí eu tenho tanto medo Eu dessa já palavra ouvi moderado. nutricionista, por exemplo, uma vez eu vi na Record. Aí mandei um trem para ela lá que eu vou te contar. Quase uma lauda. Né? Dizendo que não, abacate de jeito nenhum. É calórico demais. Meu Deus. Manga nem pensar. Mas aí. Imagina. Falei, não, peraí, você não vai chupar um balde de manga e nem comer um abacate desses de 5 quilos. Com certeza. Que aqui em Brasília tem bastante, né? E bonitos. Né? Quando cai, né? Ele racha, mas tá madurinho, gostoso, né? Vai na 410 Sul, onde eu morei muito tempo lá, que tem um bocado dele lá, viu? Não, e abacate, a Cristina pode falar agora. O abacate é um dos melhores alimentos do mundo. Até para o diabético, Com né? certeza, Sobretudo, né? Com certeza. Até um dos fatores de risco para o diabético é o excesso de consumo de gorduras ruins, gorduras saturadas, né? Então, por quê? Porque ele projeta uma permeabilidade na membrana da célula, ele permeia, ele cobre a célula, uma gordura ruim, evita a comunicação da insulina com a glicose. Você consumindo gordura boa é o efeito contrário, ele vai desinflamar essa célula. Já o abacate é uma gordura boa, é uma gordura monoinsaturada. Eu estou me lembrando aqui agora de um programa que eu fiz aqui com o Dr. Rey. Ah, Dr. Ray. Sim. Né? Dr. Rey é um amigo Anderson lá de Petrópolis, que participa quase sempre, né, direto do nosso programa, e eu faço muita questão disso, uma inteligência muito grande, né? E ele ligou no dia dizendo que ele também tinha tido problema cardíaco, parece que fez cirurgia e tudo mais, e falando de um certo cansaço e tudo mais. O Dr. Rey, que estava aqui, e naquele dia falando do tal óleo de avestruz, né? Que contém, segundo se diz, 4 ômegas. Sim. E aí ele falava, ô Edson, vê se acha aí, pega no nosso arquivo aí, ó. Vê se pega aquele pedacinho, tá fácil, é só pegar o pedaço que o Anderson tá falando e aí o Rei responde ali, pra gente botar um pedacinho aqui que vale a pena, 7, né? É, do ômega 7 do óleo de avestruz, que é perfeito, é um anti-inflamatório. Poderoso. Maravilhoso, poderoso anti-inflamatório. Hoje a nossa alimentação está muito inflamatória, né? E nós precisamos mais de anti-inflamatórios. A grande verdade é que nós estamos comendo porcaria demais e ao invés de comer aquilo que, como diz o outro, levava a criança a crescer né? Você vai pegar esses grandes estudos, né? Igual a OMS liberou esse estudo agora do diabetes, eles já iniciam assim, ó, devido à mudança do hábito de vida. O estilo de vida é o que está desencadeando o diabetes. As pessoas comem o quê? Pão francês, cafezinho adoçado com açúcar branco, o almoço é um arroz branco. Ou sucralose. Ou sucralose. Que é uma porcaria. Ai, meu Deus, sucralose. Hoje é o grande dizem, vilão. foi até bom, enquanto ele tenta achar o negócio lá, dizem que esses adoçantes artificiais é uma bomba que a gente está consumindo e que procura, vamos dizer, eu me lembrei agora, lembra dos Estados Unidos, em 2008, né? A bolha imobiliária, ele cria uma bolha digestiva em nós, é verdade isso, Ícaro? É só uma questão de tempo até dar problema. Os adoçantes mais utilizados hoje em dia, Cristina pode me confirmar aqui, são sucralose, aspartame, ciclamato. E esses 3 adoçantes, eles são extremamente perigosos, porque além de depositarem no organismo, eles entram no cérebro com uma facilidade muito grande, ou diretamente, ou produtos deles, e vão intoxicando. E além da intoxicação direta, aumentam a entrada de metais tóxicos e de substâncias ruins no cérebro. Por isso que a gente está tendo aí um pico de Parkinson, Alzheimer e demências. Com certeza. Não é à toa. São também E eu tenho a impressão que essa bolha criada, ela complica a vida do diabético, não complica, não? Também complica, ele sem não dá dúvida. saciedade, né? Ele não causa saciedade. Há pouco tempo, até numa TV, uma grande emissora, falou sobre isso. Um programa enorme, falando que ele não causa saciedade.
como o açúcar, né? Que age no hipotálamo, liberando a saciedade. Além disso tudo, ainda compromete o intestino. A comunicação de intestino e cérebro é muito importante para que haja a saciedade. Né? E ele corta esse vínculo, ele atrapalha todo o intestino. Uma vez complicado o intestino... A pessoa que tem intestino retido é um negócio violento, né? E ele, o que ele favorece? Ele favorece as bactérias ruins. Você cita isso quando você fala da água, por exemplo, Sim. você mostra claramente que a primeira coisa que a água faz, inclusive, é ajudar o trato intestinal e deixar, como diz o outro, entrar facilmente e sair mais facilmente ainda. Exato, Com porque certeza. quando você tem água direito, a absorção intestinal geralmente é facilitada e a excreção do que não precisa, do que é ruim, é facilitada. Tá bem. O Edson conseguiu localizar lá o Dr. Rei ótimo. falando? Nosso é melhor, ok? Então, eu falei que vários níveis de ômega e o nosso é melhor. Pastor, muito importante para você acreditar que a sua saúde vai melhorar, porque muito começa aqui. Mas vamos discutir bem rapidinho. Nós fazemos, não é só colocar o óleo de avestruz numa garrafinha, nós fazemos muita pesquisa. A filha dele, uma equipe inteirinha. Estamos descobrindo, que nos deixa muito alegres, estamos descobrindo que nós estamos a caminho de curas em câncer, nós estamos a caminho de curas em vários problemas autoimunos. Mas vou falar especificamente da diabetes. Se é o tipo número 2, nós estamos notando o quê? Que o ômega 7, pastor, está ajudando muito em controlar o nível do açúcar. Então, irmãos, sem dúvidas, começamos com falar para o seu médico primeiro. Sempre começa como? Fala com o seu médico. Sem dúvida, o seu médico vai dizer, pastor, pode tomar as ômegas. E a Amazon Strut é o melhor. Então, nós descobrimos que nas ômegas todas que vão ajudar o seu coração, vão ajudar toda parte do seu sistema, pastor, especificamente vai ser o 7, que vai ajudar mesmo a controlar o açúcar, diabetes, falta de libido, problemas do coração, circulação. Vem de duas coisas, principalmente, que é o trigo e o milho. Vamos baixar o consumo do trigo e milho, por isso que a celebridade não come trigo, e vamos adicionar o suplemento chamado ômega 3, 6, 7 e 9. Eu sei que A população não toma água direito, não come direito, não respira direito, não se exercita, não dorme direito, vive intoxicada, estressada, não toma sol e, é claro, fica mais suscetível a tudo que é virose por aí, inclusive H1N1, Zika, chikungunya, dengue. o ideal, por exemplo, nós falamos de ômegas aí, o ideal seria que eles fossem consumidos naturalmente. Sim. Mas quem é que come peixe, principalmente peixe caro, né? De águas profundas, de águas selvagem, profundas, muito difícil. né? Porque todos esses peixes cor-de-rosa que você está vendo sendo não vendido tem. por aí, são fabricados no Chile. Um monte de corante Né? adicionado. Mas é ração com corante. E eles dão lá, eu esqueci qual é o peixe, né? Que tem mais ou menos o mesmo formato desse. Eu esqueci Né? agora, tem um E mesmo. tá lá, inclusive agora não estão podendo vender o peixe lá, porque deu uma A truta salmonada? Você falou truta isso, salmonada. truta salmonada. Pronto, é exatamente a de Itacus, Pronto. né? Então lá não podendo vender porque tem uma bactéria lá que está acabando com elas lá. E o teor de ômega é baixíssimo e a pessoa come, quanto mais colorido acha mais ômega, né, Mais Cristina? ômega, Aí, eles acham que tá... baixíssimo o teor de ômega. Está comendo um corante vermelho que deve ser uma beleza, hein, doutor? É, certeza. deve ser uma beleza. Melhor nem pensar, né? Não é melhor, né? Ele falou da questão de alimentação cara, né? Isso. Eu bato sempre nessa tecla. Eu falo, gente, alimento é feito por Deus. O resto é produto alimentício. O resto é produto alimentício. Mas não, na linha, vamos atender? Vamos. Oi, pois não, oi Ana Lúcia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Diga, querida. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Tomando um aninho de avestruz também, pra mim foi excelente, né? Aham. Controlou minha diabetes, controlou meu colesterol, qualidade de vida 100%. Aham. A minha tia também, ela tinha diabetes, né? Há Certo. 7 anos ela tinha uma ferida aberta na perna que nada cicatrizava. Ixi. E tomando o alinho de avestruz e passando a banha de avestruz, em 2 meses a perna dela foi cicatrizada. Caramba, menino. Sucesso total. Qualidade de vida. Mas Por isso- ser um alimento natural, né? Junta bons Rico hábitos em de vida, ômegas, ele Mudou vem hábitos de realmente vida, trazer será? qualidade de vida para as pessoas. Deixa- Para mim, para minha família, tem sido maravilhoso. Ô, Ana, deixa ele fazer uma pergunta. Pergunta, doutor Ícaro. Mas isso, Ana, é junto a bons hábitos de vida, não é? Uma melhoria de água, de alimentação, de exercício, de sono, de respiração, não é? Isso. Ah, então tá certo. Porque suplementos sempre ajudam e realmente o ômega 7
e os outros ômegas do óleo de avestruz são excelentes, São. mas sempre junto a excelentes hábitos de vida, porque suplemento serve para dar suporte a bons hábitos de É vida. verdade. Né? Verdade. Mas Tá que certo. bom, parabéns, viu? Tá bem, E uma Ana. outra Obrigado, coisa viu, legal por ter também, ligado. Você que está estão falando de falando- onde mesmo, Edgar? São Sobre Paulo. diabetes, sobre outras doenças, tudo, né? E para mim também ele foi muito bom porque eu tomava um antidepressivo de 350 mg Olha aí. e em 3 meses eu fui liberta desse antidepressivo. Sabe qual é o problema? Eu acho... O ômega, eu acho que ele faz um boom no organismo. Ele melhora e o o organismo não reconhecimento fabrica, entre as células, né? Quer dizer, é uma coisa que você tem que ingerir mesmo. Eu acho interessante, assim, o ômega entra na vida, ele melhora o reconhecimento entre as células, em tudo. Né? Às vezes, uma depressão, falta um neurotransmissor, um reconhecimento de neurotransmissor devido a excesso de toxina, devido a excesso de açúcares, excesso de gordura saturada. E o ômega faz isso, ele melhora mesmo a comunicação celular. Tá certo. E isso aqui, o que é isso aqui? Esse é o xilitol. A gente falando dos adoçantes naturais, é caro. Caro. É caro. Ainda é caro no Brasil. Né? É um excelente adoçante. Ele é natural, é vegetal, né? Um adoçante vegetal. Ele é super natural. A gente mesmo fabrica o xilitol no corpo. 15 gramas de xilitol nós fabricamos pelo metabolismo da glicose, glicogênio. Né? E ele é mais saudável, baixa absorção, Esse aqui eu ele não faz sinceramente pico não conheço. insulinêmico. Ele é bom. Não conhecia. Mas é que só de uns 5 anos para cá que ele ganhou mais visibilidade. Mas ainda não está no Eles preço estão acessível. tentando tirar essas porcarias que vendem por aí. Os artificiais, Aos borbotões, né? Depois que eles perceberam que a população cada vez mais está buscando alternativas mais naturais, né? Esclarecimento, Então agora tem que ter, porque o boom da sucralose aconteceu de uns 10 anos para cá, né? Cada vez mais sucralose. Aí agora, mais recentemente, descobriram que a sucralose tem um monte de problemas. E um deles é que quando você adiciona em bebidas quentes, ela libera um monte de substâncias pré-cancerígenas. Pré e pró-cancerígenas. Resultado, agora as pessoas que buscam mais saúde estão querendo. O que eu tomo então? Tem a talmatina, né? Tem o xilitol, tem a maravilhoso. stevia. Eu até trouxe aqui. O sweet A é ótimo. talmatina é maravilhosa. A talmatina, ela adoça, se eu não estiver errada, 2.000 vezes mais do que o açúcar. O poder de mesmo, né? doçura dela é pequena 2 Você vezes. pega a estévia, né? Eu conheço a folha de estévia. Você coloca a folhinha de estévia na boca, você não aguenta de tão doce que ela Mas é. você sabe né? que sobre a estévia saiu um estudo 5 anos atrás comprovando a regeneração pancreática em pequena quantidade, mas regeneração É mesmo, doutor? exatamente em pacientes já com diabetes, não diabetes terminal, onde o pâncreas Ela seria quase com a um estévia. remédio acima de ser o Sim. adoçante que a gente quer. Exatamente. Saiu um estudo falando até sobre isso. Eu adoro a estévia, eu sou suspeito para falar, porque Gosto lá também. em casa também a gente só usa estévia ou açúcar de coco, As que é outro pessoas açúcar têm excelente. aquela questão Açúcar de sempre... coco. O açúcar de coco é perfeito É isso também, também. baixo índice glicêmico. A capacidade dele tornar glicose, açúcar que nós estamos falando, é bem menor do que a sacarose, o açúcar da cana. E é gostoso, E né, é Cristina? Ou você gostoso, muda também de hábito ou adoro. você consome um monte de bomba, Não, né? Sim. E você não é acha que está fazendo difícil. uma coisa boa e a casa está se implodindo. Ou né? você arruma tempo, energia e dinheiro para manter bons hábitos de vida e boa alimentação, ou você vai ter que arrumar tempo, energia e dinheiro para cuidar de doença. Tem jeito. Se você não tem tempo para saúde, você vai ter Rapaz, tempo eu para acho que doença. dá mais caro, porque o que eu estou gastando com medicamento, né? Depois da cirurgia que eu fiz, é impressionante, Manuel. Eu ontem parei na farmácia lá e o pior é que eu fui em duas, porque uma não tinha um, o outro tinha e tal. É o não sei carrinho quê. de compras, né, Mas, Sam? menino, você tem que levar um carrinho cheio de dinheiro, né? E traz E numa alimentação é sacolinha, cara. 3, 4 caixinhas. É impressionante. Então era melhor ter gastado com produtos. Prevenção. Primeiro eu deveria ter economizado com cigarro. Que eu fumei durante uns Isso. 30 anos, 3, 4 maços de cigarro por dia. Fez atividade física? Você faz as contas aí, eu era para estar milionário só com o dinheiro do cigarro só. Faz E sentido. fazia atividade Né? física naquele período? O senhor fumava, fazia atividade física? Totalmente, um aqui. Ah, o braço, levantamento de cigarro. É, Alteros verdade. A falta de energia é porque a gente precisa que a glicose entre na célula para a célula poder regenerar uma molécula de energia chamada ATP. Então, o que acontece? Quando a insulina não consegue agir direito sobre a glicose, sobre a célula, para deixar a glicose entrar, o meio fora da célula está cheio de açúcar, mas a célula não está recebendo esse açúcar. Então, a pessoa vai ficando sem energia, por quê?
músculos, sistema imunológico e o sistema neurológico gastam muita energia. Então, é nesses locais que a gente começa a sentir sintomas quando a glicose e a insulina estão desequilibradas no diabético. Então, o negócio é feio. É feio o negócio. Aí Agora- a pessoa também, né, tem uma cicatriz, se machuca, aí não tem cicatrização, custa ver cicatrização. E aí vai aumentando, aí não trata o diabetes, muita sede, não trata o diabetes, daqui a pouco está tendo as consequências do diabetes, né, perda de visão, complicações neurológicas. Nos rins, no coração. Rins, a maior causa de morte pelos rins, devido aos rins, é devido a... Impressionante, né? A diabetes chega e muito imediatamente você tem que partir aí para fazer Diálise. Diálise. e tudo mais. É o que né? mais acomete, né? Diálise Infelizmente, o diabético, quando ele bate com a diabetes descompensada no hospital, muitas vezes ele vai evoluir ou para uma cardiopatia, um problema no coração, ou para uma nefropatia, problema nos rins. Ou ele já vem com o pacote completo. Então, assim, diabetes é extremamente grave e se não causa, pelo menos agrava um monte de outras doenças que vêm junto com ele. Então, assim, o diabetes, às vezes, não é ele que leva à morte, mas a morbidade dele, ou seja, a piora na qualidade de vida que ele leva, o agravamento das outras doenças, é algo muito grave a ser visto. Agora, tem muitos modismos aí, é um tal de dizer, não, vai curar, vai isso, vai aquilo. Tem cura, doutor? Olha, o que eu tenho notado é que é o seguinte, tá cheio de casos onde não é um diabetes ainda. É um caso onde se a pessoa melhorar os hábitos de vida, tomar água direito, se exercitar, comer direito, ela sai daquele estado de hiperinsulinemia, ela melhora o resultado dela de glicemia, o controle de glicemia, e na verdade ela não tinha um diabetes, ela tinha um pré-diabetes pelos hábitos ruins. Agora, depois que o grau de lesão pancreática é muito grande, ou o pâncreas está exausto e tudo mais, realmente a partir daí é controle, não cura. Mas na grande maioria das vezes o que eu vejo em consultório Essa história, é a melhoria e uma cura, né? E é tão ruim também, eu vejo também paciente que estava nesse pré-diabetes, aí vai um médico, aí o médico já entra com metformina, já entra com vários medicamentos pesados. Você falou de metformina como se fosse uma bomba. Não é, porque atrapalha E pior tanto o é meu que tratamento. Eu tomei uma Não, agorinha. eu entendi o que a Cristina quis A dizer. minha É angústia. que antes do remédio, todo mundo deveria primeiro melhorar os hábitos de vida. Por isso que a OMS está batendo nesse ponto com esse novo documento. Eu tenho uma palestra no YouTube que chama Antes dos Remédios, onde eu procuro chamar a atenção das pessoas para o seguinte, gente, antes de ir para remédio, se o seu caso não é de urgência ou emergência, melhore como você cuida da sua vida primeiro. Então, a metformina é um excelente remédio. Mas o que a Cristina quis dizer é o seguinte, se a maioria das pessoas primeiro corrigisse alimentação, exercício e água, Não seria necessário. não seria necessário na grande maioria das vezes. Com certeza. Porque aí a pessoa fala assim, já estou com esse sintoma, com esse quadro, continua comendo tudo errado, fazendo tudo errado, sem fazer atividade física, mas estou tomando medicamento, entendeu? Aí ela se joga naquele medicamento, lógico, quem o médico prescreveu tem que tomar o medicamento, né? Lógico, mas o medicamento não é o único meio para, né, assim, antes disso, tem outras coisas para fazer. Não, e tem a suplementação também, né? O doutor citou a suplementação. A alimentação. Tem suplementos hoje que a gente corrige essa resistência à insulina. Esse diabetes tipo 1, N-acetilcisteína, vitamina C, mas isso, lógico, tem que ser prescrito, né? Pelo médico, pelo nutricionista, porque tem dosagens, né? Tem vários suplementos hoje entrando no mercado que fazem o ômega, pronto. Óleo de avestruz faz aí, a moça acabou de dar um relato, né? Então, alimentação, atividade física e todo esses suplementos que vão contribuir muito para reverter o quadro. O pessoal vai começar a ligar a doidado depois e entra... A gente aqui também, nós fazemos isso aqui, está aqui no programa. Essa semana eu estava trabalhando numa academia, nós estamos aí abertos a convites também para levar saúde. Nossa, o doutor escreveu esse livro maravilhoso para levar saúde. Nós precisamos disso, levar saúde às pessoas. E esclarecimento, gente. O esclarecimento faz você ter domínio do teu corpo, faz você escolher o correto. Quase sempre vocês trazem essas novidades, são importantes e tudo mais, né? Mas, por exemplo, se eu for na feira, eu resolvo boa parte com o... Resolve. Do Primeiro que a pessoa também não tem que estar adoçando tudo, né? Nós falamos do Stevia. Ótimo, Stevia tem um preço legal, dá para todo mundo ter acesso ao Stevia. Gente, mas o Stevia vai adoçar o quê? Como é que você começa o dia? Tá, um cafezinho?
Coloca uma gotinha. Aos poucos você vai tirando o hábito do açúcar. Porque nós temos também que Se for tirar para esses beber hábitos. café com stevia, é melhor beber ele amargo sem nada. É o único lugar que o stevia não vale Mas vamos pensar, absolutamente se nada. açúcar de quem coco, dera, ele termina o com o açúcar de gosto do coco. café. Mas quem dera que se as pessoas utilizassem o açúcar só nisso. É. Mas aí vem o pão branco. Não poderia trocar? Ah, tá, gosto do pão branco, vamos negociar. Vamos colocar uma batata doce, nem que seja macaxeira, vamos colocar um pedacinho, diminui a quantidade. Coloca uma macaxeirinha de manhã com um cafezinho, não é esse o hábito? Aí Dá já pra coloca uma adaptar, só frutinha. dá trabalho. Só dá trabalho, mas ninguém quer ter trabalho. Todo mundo quer Exatamente. abrir o Você tem que armário. descascar a macaxeira, se bem que você acha ela já descascada. Mas, né? Celso, quem não tem tempo para saúde vai ter tempo para doença. É verdade. Quem não encheu o carrinho do supermercado vai ter que encher o carrinho da drogaria. Gente, bem por aí tem coisa mesmo. pior do que gastar dinheiro com remédio. Ai, credo. Vocês vão até me mandar uma... Eu Mas ainda não é melhor sou daquele gastar com princípio, remédio, né, com alimento? que pouco se usa hoje, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio Isso é seja o seu Hipócrates, alimento. isso é o pai da Nossa. medicina falando, né? Não é à toa que o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, falou que o seu alimento seja o seu remédio. Muito bem pontuado, né? bem. Porque senão, né, o que vai vir como seu remédio? Um monte de coisa que o seu corpo não está acostumado a lidar e que vão entrar com uma carga tóxica, porque o corpo olha e fala, isso não é meu. Não é que eu, como médico, ou a Cristina, como profissional de saúde, ou até o Celso, sejamos contra remédio. Não é essa a questão. É só porque a antes do bomba que remédio, ele cria em precisa você, primeiro... mano, velho. Exatamente. Rapaz, eu tomei uns remédios que eu não sei se ele estava me curando, mas o que ele estava me provocando uma série de coisas erradas, colaterais, com certeza. Ficava fora do eixo, você sente uma sonolência enorme, lidar com. Aí você tem que tomar aquele remedinho que é para não afetar o estômago de vez. Ah, os prazol, omeprazol. O omeprazol da vida e tudo mais. Então é uma enxurrada de mal-estar que, pelo amor de Deus. Aí o omeprazol compromete a absorção da proteína. De né? ferro, de cálcio, ferro, de de cálcio. B12. Então, quer dizer, você arrumou uma coisinha, mas complicou várias outras. Tem esses detalhes. Eu não sabia disso, quer dizer, É. né? Aí a pessoa Toma vai um chazinho de usar alecrim. Um comprimidinho todo dia, porque Toma um senão também chazinho o de outro alecrim, medicamento... omeprazol Isso, natural. aloe vera, Aloe chazinho de vera, alecrim, chazinho chá de de espinheira alecrim. santa. Eu trato meus pacientes com isso, de gastrite Ai. e companhia, de pirose, de queimação e tudo, e ajuda, sabe? Agora, antes disso até, às vezes o paciente está com gastrite porque ele não toma água direito, come mal. E é claro que ele vai ter uma Muitos acidez derivados do lascada. leite, Mas aí a maioria vai para o comprimidinho e não muda a alimentação. Não muda Daqui a pouquinho está com uma úlcera. Temos que que o pensar nas brasileiro, causas. né? o mundo hoje parou de beber água, né? Está bebendo só ela colorida. Parou. Exatamente. Colorida, acidificada e cheia de conservante, né? De substância açúcar. química. E muito açúcar. Não, e o povo é muito cara de pau, né? Vem uma garrafinha escrita assim, H2O. Aí o pessoal acha que é água. Ai, Tudo bem. água. Mas olha, existe toda uma indústria da doença que, infelizmente, ela se alimenta de nós sermos clientes e não pacientes. Acima de tudo, clientes. Aí complica. Ícaro, né? onde é que nós vamos achar o livro? Esse livro está à disposição em todas as principais livrarias online e físicas do país. Então, assim, no buscapé.com.br, Bom de Faro, ou na colocar no Mundo Cultura, Verde. Vamos colocar lá Leitura. 11 No hábitos Mundo em uma Verde. semana. No Mundo de Ícaro Verde? Alcântara, Vamos colocar no Mundo Verde. Ela vai colocar no Mundo Verde também. Tá Então, bem, né? ótimo. Tá certo. E aí, olha, eu simplesmente lhe digo o seguinte: só de você aprender a beber água de novo já melhora, mas melhora demais da conta, Olha viu? só. Demais da conta. Bom, eu te agradeço por E falar do outros livro. hábitos. E lá no meu site, no icaro.med.br, tem muito do colocamos material aí. do livro gratuitamente lá. Então, assim, a ideia é ajudar o próximo mesmo. Como está em Mateus 10, né? Dê de graça aquilo que de graça recebestes. Eu Tá tento certo. fazer o máximo com isso. A Cristina, Nós. você acha ela também? Bota aí o contato da Cristina aí, né? Já que, né? Eu tenho Isso. o Facebook, Tá ali, que ó. eu coloco Cristina. muita coisa. Cristina Pereira. É? Meu Facebook. O pessoal hoje fala em Facebook, né? Tá certo.